Tem a palavra o professor José Horta, que tem a representação da presidência do Instituto Politécnico de Beja, outra das instituições organizadoras do colóquio. Muito obrigado. Sr. Governador Civil, General Manuel Monge, excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, o Instituto Politécnico quis se associar a esta data marcante da história de Portugal, conjuntamente com o município de Beja e com o SEDA. Não quis deixar de marcar a sua presença e a sua participação num evento tão notável da história de Portugal, que foi a Fundação da República, e que hoje aqui se comemora o seu centenário na cidade de Beja. E foi por essa razão que decidimos fazer uma série de colóquios, associarmos a esta série de colóquios que começaram ontem, aqui na cidade de Beja, que se prolongam depois, amanhã de manhã em Algestel, na parte da tarde na Mina de São Domingos, no dia 1 em Setúbal e no dia 4 de outubro na Casa do Alentejo. Quero agradecer, em particular, a presença do Dr. Mário Soares, que muito nos honra com a sua presença. Muito obrigado, Sr. Doutor, por ter vindo e obrigado mais uma vez a todos. Muito obrigado, professor José Horta. Agora gostaria de dar a palavra ao General Manuel Monge, Excelentíssimo Governador Civil de Beja, também uma das instituições que apoiou este colóquio. Boa tarde, minhas senhoras e senhores. Esta sessão tem, naturalmente, para o Governador Civil, uma especialíssima condição, porque eu gostaria de apelar à vossa paciência por uns minutos para fazer algumas considerações. Eu pertenço a uma geração que a monarquia era uma coisa já longínqua e que foi educada pelo ancião regime, pela ditadura, a tentar influenciar-nos no sentido de que a Primeira República tinha sido a grande bagunça, que tinha posto Portugal numa situação de desrespeito da comunidade internacional, e nós fomos educados nesse ambiente. E levámos tempo, alguns de nós, a consciencializar-nos exatamente daquilo que representava a falta de liberdade, a inexistência da democracia, a desigualdade feroz entre os mais ricos e os mais pobres, o atraso terrível em que o país estava. E para nós, para mim hoje, celebrar a República é, de um certo modo, celebrar também o 25 de Abril, porque é realmente com o 25 de Abril que se renovam os ideais da República. Portanto, naturalmente, compreenderão como eu me sinto particularmente feliz por hoje, ao estarmos aqui a comemorar a República, termos entre nós o Dr. Mário Soares, que é para muitos de nós a encarnação do espírito da liberdade. E, portanto, o Sr. Dr. Mário Soares, bem-aja por ter tido uns minutos. Felicito os organizadores por este colóquio. Já agradeci a presença do Dr. Mário Soares e devo dizer-vos: a República, para mim, é a liberdade, a República é a igualdade, a República é a fraternidade. São valores que para nós alentejanos significam muito, nem sempre os tivemos, mas temos que nos manter sempre em forma para não nos deixarmos perder. Viva Portugal! Viva Portugal! É com muita honra que dou a palavra ao Dr. Mário Soares para terminar esta sessão. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje em Beja para corresponder ao convite que me foi feito em nome do Governo Civil, em nome dos organizadores desta sessão, deste colóquio, e para ouvir aqui encerrar com umas breves palavras. Ao contrário do Manuel Monge, eu sou de uma família que nasci no seio de uma família republicana. O pai era republicano, foi mandado para Vila Viçosa
não direi em prisão, mas em liberdade condicional, ou residência fixa, como se dizia na altura. Ele que estava em Alcobaça foi mandado para Vila Viçosa por ser conspirador contra a monarquia e bateu-se desde sempre pela República e finalmente, depois da Primeira República, foi governador civil, foi deputado em quase todas as legislativas e foi governador civil de Braga, no tempo das incursões monárquicas, da Guarda, foi também governador civil de Santarém e foi finalmente ministro das Colónias do governo, já de um governo depois da guerra de 1921-22. O pai foi ministro das Colónias e era um patriota como todos os republicanos. Eu fui um dos responsáveis da descolonização, que não deixa de ter graça. O que significa que o tempo muda, as situações mudam completamente e a gente tem que se adaptar às situações. Num colóquio sobre a República, talvez o mais importante de tudo seja começar por dizer como é que tem 100 anos a República. E realmente há uma Primeira República, que é de 1910 a 1926, quando vem a ditadura militar do Gomes da Costa. Depois há outra que se chama ditadura militar. Depois, quando entra no Ministério Salazar e entra como Ministro das Finanças, como sabem, em 1928, 29, e ele dá um nome diferente à ditadura, chama-lhe Ditadura Nacional, para esconder um pouco os militares da questão política. Depois, a ditadura passa a ser, quando ele é nomeado primeiro presidente do Conselho, como dizia, que é o hoje primeiro-ministro, quando ele é nomeado pelo Carmona, em 1932, primeiro-ministro, ele cria aquilo que se chama o Estado Novo. Mas para dar alguma legitimidade ao Estado Novo, fez uma Constituição. Mas essa Constituição não foi discutida na Assembleia. Foi plebiscitada, foi feita por ele ou por alguém que ele encarregou de fazer, e foi plebiscitada. E foi plebiscitada com esta singularidade. É quem se abstivesse ou não votasse, votava a favor. Estas três ditaduras, primeiro militar, depois nacional, depois Estado Novo, como a quarta, que já vem com o Marcelo Caetano, que se chama Estado Social, sempre se consideraram repúblicas. Respeitaram o hino nacional, respeitaram a bandeira verde-rubra e, portanto, diziam-se repúblicas. Mas a república, como disse há pouco o Geral Monge, é liberdade, igualdade possível e fraternidade. E essas três questões desapareceram com as ditaduras, porque os republicanos foram perseguidos, presos, deportados, etc. O pai foi variedíssimas vezes preso, deportado, até com 70 anos, esteve no Aljube, por aliás encontramos os dois no Aljube, ficamos lá os dois presos, e em 1948 ou 49 também, sim. E, entretanto, fechou o Parlamento, perseguiu os republicanos, criou a censura, sempre, e criou a polícia política, sobretudo, que é uma arma poderosíssima nas mãos dos soldados. Portanto, isso não tem nada a ver com a República. Portanto, houve aqui um lapso de 48 longos anos, cheios de revoluções frustradas. Uma delas foi aqui no quartel de Beja, que foi das últimas. Uma das revoluções, cheia de revoluções, cheia de golpes de Estado, cheia de tentativas falhadas para derrubar a ditadura, mas que só veio acontecer isso
no 25 de Abril. E por isso, a Constituição de 25 de Abril, quando foi feita, bem, essa é uma Constituição autêntica, discutida na Assembleia da República, tomou o nome de Segunda República e não de Terceira, como aqueles que querem branquear o Estado Novo, e há alguns jornalistas que querem fazer isso, dizem, bem, é a Terceira República, para dizer que as outras também foram repúblicas. Aqueles que sofreram na pele o que é a ditadura não podem aceitar esta situação e dizem que só houve duas repúblicas e o resto foi o interregno ditatorial. Bem, esta é a primeira coisa. Eu estou muito satisfeito porque as comemorações para o centenário da República perfilharam esta doutrina. Mas a verdade é que algumas vezes estivemos perto da guerra civil, mas felizmente evitou-se a guerra civil. E isso fez com que a nossa Segunda República seja, já há 36 anos, a primeira República demorou só 16 anos. A atual República já tem a segunda, mais 36 anos. E nesses 36 anos nunca houve uma revolução, nunca houve nenhum ato de violência grave, nunca houve nada de violento, sério, não houve atentados, não houve nada disso. E podemos dizer que são os anos de maior paz civil que se viveram em toda a história de Portugal. Isto é um facto importantíssimo para a nossa Segunda República. E fez-se, naturalmente, muita coisa na Segunda República, em todos os domínios, no domínio da educação, no domínio da saúde, no domínio da segurança social, em todos os domínios. Portanto, eu acredito na Segunda República, como acreditei na Primeira, sou fã da Primeira, e termino a dar um Viva a República, como Viva a República!